O Vila Nova vive a expectativa de voltar aos treinamentos e esta semana a notícia que surgiu é que o time deve voltar somente depois do dia 11 de maio. Por isso estamos aqui pela internet com o Leandro Bittar, que é vice-presidente do Vila Nova. Ô Leandro, um abraço para você, dos amigos aqui da PUC TV. Qual que é a intenção do Vila em adiar esta apresentação, reapresentação do elenco? Um abraço, Humberto. Bom, a gente tem essa expectativa, né, do dia 11 aí, a gente trabalha com essa data, mas assim como nós já tivemos a data do dia 4, a semana que vem a gente deve reunir novamente para ver se isso de fato se confirma ou se a gente vai ter que prorrogar mais uma vez, né? Não há nada de concreto, nada oficial que a gente possa retornar, né? A gente trabalha aí mais com uma suposição e a gente vem diariamente falando com os atletas, alertando eles, já deixando de sobreaviso. A CBF sugeriu a volta dos estaduais a partir de 17 de maio, a critério de cada federação. Aqui em Goiás parece que é impossível, Leandro, essa data. Humberto, eu vejo como uma data complicada, assim, essa retomada, né? A gente ficaria com um prazo muito curto aí de treinamentos, né? Os jogadores teriam aí aproximadamente uma semana só de treino. E, além disso, existe também a questão dos clubes do interior, né? A gente entende que os clubes têm passado aí por muitas dificuldades e já liberaram, a maioria dos clubes já liberaram seus jogadores, então precisa de um consenso, né? A gente não tem nada assim oficial, a federação vê também com muita dificuldade a retomada desse campeonato agora, nesse momento. Então, eu particularmente acho que é muito difícil a gente ter o campeonato goiano retomado esse ano. Dos três principais times aqui de Goiás, o Vila Nova foi o que mais dispensou os jogadores assim da parada por causa da pandemia. Ô Leandro, como é que a diretoria está fazendo com os que ficaram? Já que praticamente não está entrando recurso, né? Exato, Humberto. Até agora o Vila vem honrando, né, os seus compromissos com esses jogadores que ficaram, comissão técnica. A gente espera aí o retorno desses atletas para que a gente possa sentar com eles e fazer uma negociação. A gente tem conversado com alguns atletas e todos são sensíveis, né, e entendem esse momento, então a gente acredita que nós vamos chegar num consenso aí também com os atletas de maneira que possa ficar bom para os dois lados. Pela quarentena a gente fica muito vendo notícias, né, pela internet. E os clubes grandes estão aí dispensando funcionários, reduzindo salários. O Vila tomou algum tipo de providência semelhante? Dispensa o Vila não teve. Na verdade, o que a gente teve que fazer é a suspensão do contrato de trabalho de alguns, né, colaboradores. A gente manteve aí a questão da praticamente portaria, o pessoal da manutenção do CT, né, dos campos. Caso a gente retome, a gente precisa desses campos para treinar. E a parte administrativa, departamento pessoal, financeiro, que esses aí não tem como parar. Um pouquinho antes da parada, Leandro, bom entrevistá-lo aqui no PUC TV Esportes, o Vila inaugurou uma sala de convivência de jogadores ali, a concentração, os apartamentos, né, aí no Oba. Ficou faltando alguma coisa nessa reforma ou assim da volta o Oba vai estar pronto para receber a rapaziada aí? O Oba está pronto, né? Infelizmente a gente só teve uma concentração lá, mas os apartamentos, né? Todo o alojamento, tanto dos atletas da base como esse alojamento do profissional, a sala de convivência está pronta e a gente está ansioso, né? Para que os atletas possam voltar a se concentrar ali, a gente vê o Oba ali com aquela movimentação de sempre. Ô Leandro, você trabalhando aí ao lado do Vinícius Cirqueira, do Hugo Jorge Bravo, a nova diretoria do Vila, como é que está o contato com a CBF? O que é que pode-se ter de auxílio por parte da CBF, algum tipo de socorro? Tem alguma informação, Leandro? Não, até agora o único auxílio, o apoio que a gente teve aí foi
aquela verba que foi destinada aí para os times da Série C, da Série D, né? E assim, a gente está aguardando, né? Eles também entendem que o momento é difícil e a gente precisa, né, estar alinhado. Assim, a gente não tem uma perspectiva, né, de quanto tempo ainda a gente vai ficar aí parado, mas eu tenho certeza que a CBF ela está atenta, né? A federação tem nos mantido sempre informados aí de tudo que eles têm passado. A gente espera que a CBF faça aí novamente aportes para esses clubes para que a gente tenha condição de se manter em pé. Tem muitos clubes aí passando por seríssimas dificuldades e não é fácil, né? A gente sem receita nenhuma de jogos, né? A maioria dos clubes não tem essa receita que vem de outros aí, patrocinadores e tudo mais. Então depende da receita, muitas vezes da bilheteria. E a CBF entende isso. Eu tenho certeza que na hora certa aí vai vir um novo apoio da confederação. Ô Leandro, falando de futebol, o Vila não estava bem no Goianão e por isso até liberou alguns jogadores. E diante dessa dificuldade, quando voltar, o Vila terá condições de investir em bons jogadores, jogadores até um pouco acima da realidade do clube, ou a intenção da diretoria seria realmente apostar em alguns nomes, por exemplo, aqui mesmo do futebol goiano, de times do interior, de times que não têm calendário por causa das dificuldades financeiras e não ter uma folha alta? Humberto, nós tínhamos um planejamento, né, que acabou sendo rompido, né? A gente tinha, sim, a intenção de contratar novos jogadores, se reforçar para o Campeonato Brasileiro. Agora, nesse momento, é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de projeção, de prospecção, né? Na verdade, a gente tentou enxugar aí o nosso elenco ao ponto também de não prejudicar para uma volta, né? Então, hoje, se a gente retomar o campeonato, a gente tem um time, a gente tem condição, né, de ter um elenco aí para disputar o campeonato, mas é lógico que a gente precisa de novos reforços, novos jogadores, mas é difícil a gente falar nesse momento, não tem nenhuma perspectiva, né, de retomada, então não tem como a gente iniciar nenhum tipo de negociação. Ô Leandro Bittar, vice-presidente do Vila Nova, satisfação entrevistá-lo aqui no PUC TV Esportes. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Humberto, um abraço para você, para o Wendel, para todos aí. E a gente espera que o mais rápido possível, né, com segurança, com muita responsabilidade, né, e a gente está muito ansioso para retomar, mas a gente entende aí que precisa também ter muita tranquilidade nesse momento e só retomar quando a gente tiver certeza de que não há risco para ninguém, nem para os torcedores, jogadores, para vocês que trabalham aí. Um forte abraço, esperamos que em breve a gente esteja junto aí.